Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e esse é o vídeo de leituras do mês de agosto. Minha gente, o vídeo de leituras do mês de agosto, mas eu vou começar com uma leitura de julho, porque no mês passado eu gravei o vídeo lá pro dia 25, mais ou menos, e eu acabei terminando mais um livro, que foi Butcher's Crossing, do John Williams, pela editora Rádio Londres. O Butcher's Crossing eu nem sabia que existia, eu fiquei sabendo no clube de leitura dos Espanadores, em São Paulo, quando a gente foi discutir o livro Olga, e esse foi o livro escolhido para o mês de agosto. Eu acabei não conseguindo ir na discussão, infelizmente, mas eu li e adorei. Eu achei a edição maravilhosa, a diagramação, a fonte, tudo. E a história é muito, muito, muito boa. Trata-se meio que de um faroeste. Se passa nos Estados Unidos, em 1870, naquele contexto de marcha para o oeste. A gente vai acompanhar um jovem de 20 e poucos anos chamado Will Andrews. Ele é um moço da cidade que largou a faculdade e está à procura de alguma coisa, está à procura de uma aventura e está à procura de encontrar a si mesmo. Então ele vai para uma cidadezinha, um vilarejo chamado Butcher's Crossing, no oeste dos Estados Unidos, e é uma cidade de caçadores. É uma cidade que vive da caça e da pele dos búfalos. Então ele organiza uma caçada junto com outros 3 personagens e eles vão fazer realmente uma marcha para o oeste, para lugares inóspitos, para as montanhas lá do Colorado, e vão passar por poucas e boas, né? Então situações de frio extremo, sede extrema, calor extremo, solidão extrema, que é muito melancólico assim. Então é um livro demais. Eu só achei que o tom mudou no final. O livro todo tem um certo ritmo, que é lento e que combina muito bem com a história. E no final esse ritmo ficou um pouco mais acelerado e eu fiquei um pouquinho confusa com isso. Mas eu gostei demais da leitura, eu recomendo para quem se interessar pela sinopse. É um livro que tem um pouco de ação, tem um pouco de reflexão, eu achei bem equilibrado e gostei da escrita do John Williams. Pareceu até um pouco cinematográfica, principalmente no começo, quando ele descreve a cidade, o hotel, o saloon, etc. Então, eu achei muito bom. Depois eu li, em parceria com o Grupo Editorial Record, A Tortura como Arma de Guerra, da Leneide Duarte Plon, pela Civilização Brasileira. E é um livro que eu achei excelente, um dos melhores que eu li no ano, sobre como o exército francês aplicou técnicas de tortura na Argélia, na época que a Argélia ainda era colônia francesa, e estava tentando ficar independente, então era uma situação de guerra e o exército francês achou justificável utilizar tortura como método de contra-revolução. E como esses métodos foram exportados para a América Latina, para os Estados Unidos e inclusive para o Brasil. Então, na época da ditadura militar, utilizaram-se muitos e muitos métodos que os franceses também usaram na Guerra da Argélia. É um trabalho jornalístico da Leneide e eu achei assim muito bem feito e já tem vídeo resenha aqui no canal, tem resenha no blog também, vou deixar todos os links aí embaixo. Depois eu li em parceria com o autor A Era dos Mortos-Vivos, do Eliel Barberino, pela Cultura em Letras Edições, que é um livro sobre zumbis, mas não é um livro de zumbis, então não é um livro de terror, mas é um livro que conta um pouco a origem do mito do zumbi, por que o zumbi é o monstro do século XXI, por que a gente se identifica tanto com esse monstro e por que teve esse boom na indústria do entretenimento. Tudo agora é zumbi, né? Série, filme, livro, game. Então é um livro muito, muito, muito bom, apesar de eu ter gostado muito mais da primeira parte do que da segunda. Mas vejam o vídeo ou leiam a resenha no blog para vocês terem uma noção melhor do que ele trata exatamente. Mas é um livro ótimo. Depois, para o grande desafio do Culto Booktuber, eu li o Diário de Anne Frank. Eu sei que era um absurdo eu ser uma historiadora que não tinha lido o Diário de Anne Frank ainda. Esse aqui é a edição da editora Record, que tá maravilhosa. Eu já gravei um vídeo e ele vai ao ar na outra semana, tá? Pra vocês. Então nem vou falar muito sobre a história, mas era pro desafio da Kelly. Ela pediu pra gente ler um livro que se passasse na Segunda Guerra Mundial. Pro segundo desafio de agosto do Culto Booktuber, a gente tinha que ler um livro LGBT, que o Cadu propôs. E eu dei muita sorte que o Grupo Editorial Record disponibilizou um livro LGBT, eu não tinha nenhum em casa. E é o livro George, de Alex Gino, pelo selo Galera Júnior. E é um livro lindinho, assim, também já gravei vídeo, também vai ao ar semana que vem, mas é sobre um transexual. É o George,
que na verdade é A George. Eu vou falar melhor sobre ele no vídeo, tá? E vai ter resenha escrita também. Depois eu terminei de ler o livro que eu sorteei na roleta russa. Se você não viu o vídeo ainda, veja. Teve muita gente que achou que foi marmelada, mas não foi. E eu comecei o projeto Todo Saramago. Aliás, queria agradecer todo mundo que está recebendo tão bem o projeto. Foi um projeto que eu idealizei só para mim mesma e o pessoal está se empolgando e entrando também. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre isso, tá? Mas obrigada a todo mundo que acolheu o projeto. A minha ideia é ler os livros do Saramago, todos os publicados, em ordem cronológica. Como eu não tive acesso ao primeiro livro, chamado Terra do Pecado, agora parece que ele existe aqui no Brasil na estante virtual, mas está R$80. Eu comecei pelo segundo livro publicado, que foi o Manual de Pintura e Caligrafia, publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. É um livro muito bom, é um livro muito reflexivo, eu já fiz vídeo sobre ele e eu gostei demais, como sempre. Eu acho que o Saramago nunca me decepcionou, então a expectativa com ele só cresce, né? Amei, amei mesmo. Vejam lá a resenha porque é uma resenha de coração. Depois eu li 2 livros viajantes. Eu estou fazendo o projeto do livro viajante com as Booktubers Unidas, que são a Dessa e a Rebeca. E dessa vez chegou para mim o livro da Dessa, que se chama Uma História em Comum sobre Livros e Magia, da Lisa Papademétrio, pela editora Arqueiro. É um livro muito bonitinho, uma historinha de 2 meninas. Uma está nos Estados Unidos visitando a tia-avó, outra está no Paquistão visitando a família do pai. E as duas encontram um livro, na verdade 2 cópias do mesmo livro, que é um livro meio que mágico. É um livro que vai montando a história ao longo do tempo. E isso vai se entrelaçando com as histórias que elas estão vivendo também. É um livro muito bonitinho. Eu dei 4 estrelas. E até que eu comentei bastante dessa vez. Ó, o livro é todo anotadinho. Eu fiz várias anotaçõezinhas. O livro viajante é pra isso, né? Pra gente deixar as nossas impressões e depois a pessoa ler e lembrar da gente. E o último livro que eu li no mês também foi um livro viajante, dessa vez o livro da Rebeca. Foi O Leitor, do Bernard Schlink, pela editora Record. É o livro que deu origem ao filme com a Kate Winslet. E no começo eu estava achando o livro fraco, porque a primeira parte do livro trata do caso de amor entre um menino de 15 anos e uma mulher de 30 e tantos. Então, assim, trata-se de um caso de pedofilia, né? Mas assim, ele adora ela e tal. Ela vira meio que o centro da vida dele. O começo é meio arrastadinho por conta disso, assim, é bem romance. Depois, a partir da parte 2, a coisa começa a ficar interessante, porque surge um segredo dessa mulher, ela some, surge um segredo dela, depois outro, são 2 segredos muito importantes, e a história se desenrola a partir daí. E o personagem principal tem vários dilemas morais e éticos sobre o que ele deve fazer ou não. Então eu acho que foi um livro que cresceu muito na leitura, ao longo da leitura. Eu gostei de ter lido e me fez pensar em várias coisas interessantes. O livro se passa na Alemanha, né? E essa personagem, Hannah Schmidt, se eu não me engano, ela é uma personagem muito complexa, eu achei super interessante. Ela tem vários defeitos, mas ela tem também uma riqueza de caráter interessante, sabe? Então eu acho que é um livro muito, muito bacana para ser discutido. E nesse aqui foi muito legal porque já veio anotado pela Dessa e eu anotei em cima do que ela disse. Então eu acho que nesse livro realmente rolou o propósito do livro viajante. E é isso, essas foram as leituras do mês de agosto. Vocês já leram alguns desses livros? Eu sei que o Leitor tem filme também, eu ainda não assisti, vou assistir alguma hora aí. Mas foi um mês muito legal, eu gostei bastante das leituras que eu tive. Um beijo pra vocês e até o book haul, que vai ter que ser dividido em 2 partes, porque eu me empolguei. Beijos, tchau!